Amigos do canal FM, aqui Manu Lessa com uma aulinha empolgadíssima de corrente elétrica. Vamos lá, isso aqui é o início da eletrodinâmica, tá? Assunto importantíssimo de vestibular, o que vem a ser a bendita corrente elétrica. A corrente elétrica é aquela paradinha que te dá choque. Já colocou a mão na tomada? Já colocou a mão em um fio desencapado? Já sentiu aquela sensação desagradável de choque elétrico? Então, aquilo ali é a passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Passagem de elétrons, passagem de cargas elétricas. Eu defino corrente elétrica como sendo um movimento ordenado de elétrons ou de cargas elétricas. Como assim, tio? Dá uma olhada. Olha esse condutor aqui. O que caracteriza um condutor exatamente? A presença de uma nuvem eletrônica, a presença de elétrons livres. Isso aqui podem acreditar em mim, são os elétrons, tá? Então tem um condutor aqui com vários elétrons. A pergunta que eu te faço é, o elétron fica paradinho dentro do condutor? Não, ele fica em constante movimento, ordenado ou desordenado. Um movimento desordenadíssimo. Aqui, ó. Cada elétron para um lado, esse é um movimento desordenado. Meu amigo, isso aqui não caracteriza corrente elétrica. Por quê? Porque corrente elétrica é movimento ordenado. Isso aqui não, isso aqui está completamente desordenado. Não é corrente elétrica, mas não é mesmo. O que seria então a corrente elétrica? Quando que ela vai surgir? Pega o mesmo condutor, com os mesmos elétrons, tá? Aqui, ó, tudo negativinho. Agora, vai lá no carro da sua família, pega uma bateria, liga esse condutor aos bornes da bateria. Quando você ligar esse condutor aos bornes da bateria, amigo, aí, vou te falar, tu vai arrebentar a bateria, tu vai fechar um curto-circuito, que a gente vai ver mais tarde como que isso funciona, tá? Esses elétrons aqui, que adoram carga positiva, eles vão correr direto para o polo positivo. Todos eles adoram carga positiva. Então, lá na bateria, eu vou correr buscando o polo positivo. Agora repare, está todo mundo correndo no mesmo sentido. Todo mundo se deslocando no mesmo sentido. Isso sim é corrente elétrica. Ok? Tranquilo? Então, se alguém te parar na rua e perguntar, por favor, o que é corrente elétrica? Movimento ordenado de elétrons ou de cargas elétricas. Belezura? Tudo bem? Tranquilo? Representação do circuito. Aquilo que eu acabei de te mostrar é nada mais, nada menos que um condutor, que é esse carinha aqui que eu mostrei os elétrons dele. Não vou mostrar de novo o fluxo de elétrons, não. Isso aqui é o meu gerador, isso aqui é a minha bateria. Moleque, eu não vou ficar desenhando bateria toda vez que eu precisar trabalhar com isso, pelo amor de Deus. Então eu crio alguns padrões na física. Esse condutor, ele vai entrar na forma de resistor, e a representação mais comum do resistor é essa. E a bateria não tem um polo positivo e um polo negativo? Pois bem, o polo positivo eu vou representar pela barra maior e o polo negativo pela barra menor. Aqui então eu tenho o seu circuito completo. Esse aqui é o seu esquema, tá? Para representar um circuito elétrico. Isso aqui sendo então, só para lembrar, o polo positivo. Esse piquiticinho sendo então o polo negativo. Fechado? Tudo bem? U nada mais é do que a DDP. U nada mais é do que a tensão elétrica da sua bateria. Fechado? Tudo bem? Se eu te perguntar assim, vem cá, a corrente elétrica flui de onde para onde, cara? Qual é o sentido da corrente elétrica? A pergunta parece meio idiota, por quê? Aqui eu estou representando elétrons. E você sabe perfeitamente que elétron gosta de quê? Elétron gosta de positivo. Então é lógico que o sentido do fluxo de elétrons aqui, olha só, é do polo negativo rumo ao polo positivo, por se tratar de elétron. Esse é o sentido real da corrente elétrica, correto? No entanto, por motivos históricos, os físicos não trabalham com o sentido real, trabalham com o sentido convencional. E é esse que é válido no seu dia a dia. O sentido convencional é exatamente o oposto do sentido real. Como assim, tio? Não entendi. Aqui o sentido real é sempre do polo negativo, onde eu tenho muito elétron, rumo ao polo positivo. E o sentido convencional, que é o que vale, é o oposto, é do polo
positivo rumo ao polo negativo. Por quê? Por motivos históricos que eu não vou detalhar aqui por ser uma videoaula. Belezura? Isso aqui é o que vale, isso aqui você pode representar sem medo, mesmo vendo que para elétron é um sentido errado. Se eu te der um circuito elétrico como esse aqui, que você já sabe da representação, você já sabe do resistor, já sabe do gerador. Esse é o polo mais, esse é o polo menos. Se você for representar o fluxo de corrente elétrica, filho, é do polo mais rumo ao polo menos. Tudo bem? Combinado? Já é? Naturalmente, nós temos como calcular a intensidade de corrente elétrica. Como? Se você ficar com um cronômetro aqui marcando quantos elétrons passam por essa seção reta aqui, ó, por isso aqui, ao longo do tempo, você consegue calcular a intensidade de corrente elétrica. Se tu souber qual é a carga que flui pelo condutor, você sabe qual é a intensidade I de corrente elétrica. A intensidade I de corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Olha só. Vamos colocar a legenda logo? Qual é a legenda para isso aqui? É I. I de quê? I de intensidade de corrente elétrica. Q de quê? Q de carga elétrica. Delta T de quê? Variação do tempo. No International System, Sistema Internacional, essa carga é medida em quê? Em Coulomb, lembra? O tempo é medido em quê? Em segundo, e a corrente é medida em Coulomb por segundo. Isso aqui tem o apelido de ampere, que é o meu A maiúsculo, belezura? É lógico que você não vai se assustar se pintar na sua vida 1 miliampere. Mili, qualquer coisa, é sempre 10 a menos 3 coisas. Então 1 miliampere é 10 elevado a menos 3 ampere, correto? Ok? Ah, o micro é um pouco mais raro. O microampere, qualquer micro, é sempre 10 elevado a menos 6 ampere. Eu falei que é mais raro para esse contexto de corrente elétrica, mas em carga elétrica, lei de Coulomb, que tem aula aí no canal, filho, é bastante comum, tá bom? Então fica ligado, porque essa é a sua formuleta. Vamos à aplicação. Está aqui uma questãozinha relativamente tranquila, com 2 little pegadinhas. A gente vai ler e vai destrinchar isso aqui. Repare. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção reta de um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 5 miliampere. Olha só, a intensidade de corrente é de 5 miliampere. Em 2 minutos, ou seja, num tempo de 2 minutos. Ele está pedindo que você calcule a carga elétrica. Ele está pedindo que você calcule que você já sabe que a intensidade I é a carga pelo tempo. Ah, amor, a intensidade vale 5 e o tempo vale 2. Unidades estão no sistema internacional? Não, cuidado, aqui é um submúltiplo do ampere. Então eu vou traduzir isso aqui como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. E isso aqui, 2 minutos, não pode, tem que ser em segundos. 2 minutos equivalem a 120 segundos. Pronto, você já está apto a jogar isso aqui na sua equação. A intensidade nós já combinamos que é 5 vezes 10 a menos 3. A carga elétrica é o que eu quero. E o tempo 120. Vai fazer a continha multiplicando cruzado. Essa carga vai ser de 120 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Duvido tu me falar rápido. Quanto é 120 vezes 5? Isso, 600. 600 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Ah, não, tá feio. Vou colocar em notação científica. Vou andar com a vírgula. A vírgula tá aqui. Vai dar 6. Vou abater 2 lá. Menos 1 coulomb. Ou, se preferir, 0,6 coulomb. Propriedade gráfica. Amor de minha vida. Professor de física adora gráfico? Adora. Você sabe que I é carga sobre tempo? Sabe. E se ele quiser falar disso aqui através de um gráfico? Mostrando a intensidade de corrente se relacionando com o tempo segundo um gráfico genérico. Amor, se você calcular esta área aqui, você está calculando exatamente o quê? Está calculando o quê? Está calculando o quê? O quê? Que? Carga. Por que isso?
Justamente porque o produto corrente-tempo. Multiplica cruzado aqui. Corrente-tempo, corrente-tempo, corrente-tempo te dá o quê? A carga. Então o produto, olha lá. Corrente-tempo. Tá vendo no gráfico? Corrente-tempo. A área vai te dar a carga. Algumas questões abordam essa carga elétrica falando em número de elétrons. Hã? Número de elétrons. Não sei se você está lembrado, mas a carga elétrica ela pode ser N vezes E. Lembra do que, né? Tá aqui, ó. Como assim? Ué, a questão pode te dar um gráfico falando de corrente em função do tempo, abordando o número de partículas em excesso, que eu ainda vou fazer uma questãozinha já já. Só vou colocar a legenda para você lembrar. Olha a legenda. O que é Q? Q é a carga elétrica. O que é N? É o número de partículas que fluem pelo condutor. Lá na eletrostática, N era o número de partículas em excesso. E E é a carga elementar. Não é problema seu, é uma constante da física, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É a carga de um próton, é a carga de um elétron, é a carga elementar, normalmente dada na questão. Questãozinha para você. Em certo dispositivo eletrônico, a corrente elétrica varia de acordo com o gráfico abaixo. Está aqui, ó, corrente, tempo, acabei de falar. Vamos às perguntas. Qual é a carga elétrica que passa pelo dispositivo em 13 segundos? Filho, acabamos de combinar que no gráfico corrente-tempo, esta área dar-te-á a carga. Então, para você calcular essa bendita carga, basta que você calcule a área embaixo da curva, que nada mais é do que um trapézio. Um trapézio que tem área base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Se nesse trapézio eu te der o valor de Bzão, você me dá um Bzinho? Bzão vale quanto? Vale 13. E o Bzinho? Rola ou não rola? O Bzinho está valendo quanto? É aquele pedacinho pequiticinho que vai de 6 até 13. De 6 até 13, 7. Essa base. Toma, para você não se perder. E a altura? A altura é 15. Tudo isso sobre 2. Quanto é 13 mais 7? 13 mais 7 é igual a 20 vezes 15 sobre 2. Rola uma simplificação. Que é verdade dada 10. Então essa carga aqui é 10 vezes 15 do verbo 150 coulombs. Ok? E aí vem o complemento. Sendo a carga elétrica elementar 1,6 10 a menos 19, determine o número de elétrons. É aí que entra o Q, Q igual a N vezes E. A carga nós já calculamos, 150. O N é o que eu quero, que é o número de elétrons. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou fazer a continha. O N vai ser igual a 150 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Amor, vou colocar em notação científica. Não. Vou colocar assim, ó. N é igual a 15 vezes 10 elevado a 1 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí basta que você pegue a calculatriz e faça a continha. 15 por 1,6. Vou fazer de cabeça para você, nem vou pausar o vídeo. N é aproximadamente 9,4 vezes 10 a quanto? Repete a base, 10 elevado a 1, e subtrai os expoentes. 1 menos 19. Quanto dá isso, bebê? Isso aqui vai dar 10 elevado a 20. O N, então, é aproximadamente 9,4 vezes 10 elevado a 20. Amigos, muito obrigado pela sua audiência. Se liga no canal, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo seu like, que eu sei que você já deu. Muito obrigado pela sua inscrição, que eu já sei que você é mais um inscrito, mais um membro. Tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau.